Olá, seja bem-vindo ao canal Minha Herança. E hoje eu quero trazer aqui para vocês um resumo do Evangelho. Por que isso? Porque eu tenho conversado com muitas pessoas e, na maioria das vezes, tenho percebido que tem faltado alguns detalhes, algumas percepções com relação ao Evangelho e a sua mensagem principal. As pessoas têm confundido muitos elementos, na maioria das vezes porque nós deixamos, por algum motivo, de ler as Escrituras, de nos aproximar da palavra de Deus. Muitos não leem nada, alguns poucos que leem apenas versículos separados, fazem pequenos devocionais ou têm contatos bem raros com as escrituras quando vão em algum culto, onde também não se lê a escritura como um todo, apresentando toda a mensagem. Então acontece que as pessoas hoje não têm tido mais uma compreensão do evangelho todo, da mensagem toda do evangelho. E por isso nos tornamos muitas vezes alvos, presas fáceis de mentiras, de distorções das escrituras. Então, esse é o objetivo com esse vídeo, te auxiliar, se você não tem ainda uma visão geral do evangelho, te auxiliar a ter uma percepção do que as escrituras sagradas nos trazem a respeito do evangelho. O evangelho nada mais é do que essa mensagem de Deus para nós com relação à salvação. Como que nós podemos ser salvos? A história do homem, de como nós somos separados de Deus lá no Jardim do Éden e como que Deus providencia a minha e a sua salvação. Então isso é um assunto de total interesse nosso, que nós entendamos, afinal de contas, qual é a proposta, como que as escrituras dizem que eu posso ser salvo, o que o Evangelho fala sobre isso, a boa nova de Deus. Então, eu quero trazer aqui para vocês, de forma objetiva, um resumo do Evangelho. Legal? Vamos lá. Primeira informação importantíssima das Escrituras é a informação, mensagem clara que está na palavra de Deus, de que quando nós morrermos, depois disso virá o juízo. Nós temos um texto em Hebreus 9:27 que fala de forma clara. Diz assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Então, algo bem definido nas Escrituras é que quando nós morrermos, você não vai ter uma outra vida, você não vai reencarnar em outro corpo. Não, você morreu, você vai ser julgado, você vai entrar em juízo. É o que a Bíblia afirma de forma muito clara. Nós temos exemplos, Jesus lá na cruz, né, com aquele pecador sendo crucificado ao lado dele, o bandido, e esse homem, ele se arrepende, ele reconhece quem Jesus é, e Jesus não faz nenhum tipo de discurso com relação a outras opções, outros tempos de vida, outra reencarnação onde ele iria, então com o tempo poder se aperfeiçoar e então ir para o céu. Não, Jesus apenas declara para aquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, morrendo, julgamento, céu ou inferno, condenação eterna ou vida eterna com Cristo. Então, esse é um ponto muito importante de entendermos, de que nós não podemos deixar esse assunto para amanhã. Isso mostra a relevância e importância de acharmos um tempo na nossa vida, às vezes tão agitada, na nossa rotina tão corrida, de entendermos a mensagem do Evangelho, porque ao homem está destinado a morrer uma única vez. Depois disso, é o juízo. E você segue para a condenação eterna ou para a vida eterna, a depender da sua compreensão do livro sagrado, da mensagem que Deus nos deixou. Por isso que é tão importante você entender o que Deus deixou para nós aqui nas Escrituras, ok? Então, primeiro ponto,
Ao homem está destinado a morrer uma única vez. Não coloque sua esperança em algo futuro. Eu vou morrer, depois eu converso com Deus e a gente vai vendo como é que as coisas vão se desenrolando. Não tem essa opção. Segundo as Escrituras, nós morremos uma única vez. Jesus nos dá um outro exemplo, se você quiser conferir também, isso fica lá no Evangelho de Lucas, tá? No capítulo 16, no versículo 19, Jesus traz para nós uma história. Ele diz que existia um homem que era rico, o outro que era o Lázaro, que era um mendigo que ficava na porta desse homem rico. E Jesus vai falar nessa história, olha, ambos morreram. E é interessante que nenhum dos dois, Jesus diz que vão para algum estado intermediário. Não. O Lázaro, que era um homem pobre, porém que ali tinha a salvação, tinha encontrado a salvação, diz que ele vai para o seio de Abraão, ou seja, para onde Abraão está, o pai da fé, está no céu, salvo. E o rico, que não era temente a Deus, o que acontece com ele? Ele não vai para nenhum outro lugar a não ser o lugar de tormento. A Bíblia vai chamar de Hades. Jesus vai chamar desse lugar de tormento. Então, fica de forma muito clara isso, né? Que não haja dúvida nesse ponto, que é um ponto essencial de entendermos. Morreu, julgamento, céu ou inferno. Outro ponto importantíssimo de entendermos, que todos nós somos pecadores. E aqui é um ponto que parece simples, mas as pessoas têm dificuldade de entender que quando diz todos, estamos falando de todas as pessoas da humanidade. Todos são pecadores. Veja Romanos capítulo 3, versículo 9, olha o que diz. Que concluiremos então? Nós temos alguma vantagem? De maneira nenhuma. Já demonstramos que ambos, judeus e gregos, estão todos debaixo do pecado. Veja, Paulo estava escrevendo, ele escreve o capítulo 1, escreve o capítulo 2 dessa carta aos Romanos, que é uma carta importantíssima para você entender a mensagem do Evangelho. E ele vai dizer no capítulo 1, olha, toda a humanidade, ela virou as costas para Deus, ela busca os seus próprios prazeres, os seus próprios pensamentos, e todos pecam, independente se é aqueles que pecam sem a lei ou aqueles que estão com a lei, quando ele vai falar do judeu, porque o judeu, mesmo tendo a lei, é incapaz de cumprir a lei. Ele não consegue cumpri-la de forma perfeita. Ele consegue cumprir alguns pontos, mas de forma perfeita é impossível para todas as pessoas. E aí Paulo conclui dizendo, olha, tem alguma vantagem de ter a lei ou não ter a lei? Ele vai dizer, não, nenhuma. Por quê? Ele vai dizer, nós já demonstramos que ambos, tanto judeus quanto gregos, estão todos debaixo do pecado. Um pouco mais para frente, no capítulo 3, versículo 23, ele vai dizer, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E isso é todos mesmo. Muitas vezes a gente se questiona, mas e o índio? E aquelas tribos ainda não alcançadas? Como isso vai ser? Aí algumas pessoas pensam, não, eu acredito que vamos pegar o exemplo do índio, né? Esse índio numa tribo não alcançada, ele tem essa lei moral, né? Essa lei que Deus colocou no coração dele, e ele vivendo de acordo com essa lei moral, então quando ele morrer, ele será salvo se ele viveu de forma correta. Mas o que eu pergunto para você, se o índio fosse capaz de viver de forma perfeita, sim, então ele seria salvo. Mas a grande questão é, existe alguém, algum de nós, algum ser humano que é capaz de viver de forma perfeita? Mesmo que não seja com a lei, né, a lei dada ao povo judeu, toda aquela lei, toda aquela complexidade, mesmo que seja apenas com a lei moral, aquilo que nós sabemos que é correto ou não, é impossível eu e você vivemos uma vida toda sem pecar. É impossível, pensa só no índio, ele sabe, mesmo sem acesso à lei, de que ele não deve mentir, de que isso é errado. Mas será que ele consegue viver anos e anos da sua vida sem mentir? Ou que é errado se irar ou querer
se vingar de alguém ou sentir ódio no seu coração. Isso são coisas perceptíveis que são erradas. Mas será que algum de nós é capaz de viver a vida toda dessa maneira, sem nenhum pecado, de forma perfeita? É claro que não. Nenhum de nós é capaz de viver de forma correta, nem mesmo com relação a essa lei que está no nosso coração, essa lei moral. Em algum momento da nossa vida, a consciência, no caso desse índio que nós estamos falando, vai o acusar de ele ter feito algo errado. E para que nós pudéssemos chegar nos céus, não é exigido de nós nada menos do que a perfeição. Para que nós pudéssemos entrar nos céus, nós precisamos ser plenamente perfeitos. Veja o que Isaías vai falar. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz assim: contudo, as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso, ele não os ouvirá. Ou seja, Deus, ele é santo, ele é perfeito, ele é 3 vezes santo, ele é santíssimo. Nele não há pecado, com ele o pecado não habita. Ou seja, ainda que eu e você vivêssemos uma vida quase perfeita, mas pecássemos em um único ponto, já não poderíamos estar perto de Deus, porque ele é santo e perfeito. Para que nós pudéssemos entrar nos céus, nós precisaríamos ser plenamente perfeitos, certo? Então, todos nós pecamos, todos nós estamos destituídos da presença de Deus, da glória de Deus. Isso nós temos textos por toda a Bíblia que falam sobre isso. Então, esse é um ponto importantíssimo com relação ao Evangelho, que você entenda que ninguém é capaz de se salvar por sua bondade ou por sua capacidade de cumprir a lei de Deus. Todos nós somos incapazes. Deus, quando dá essa lei para o povo judeu, a palavra vai dizer que essa lei é como um espelho. Não era para que eles alcançassem a perfeição, porque é impossível alcançarmos a perfeição cumprindo a lei. Por quê? Porque nós temos uma natureza caída, uma natureza manchada pelo pecado, o que impede que nós consigamos cumprir a lei de forma perfeita. E a lei, ela apenas é um espelho, ela mostra, quando eu vejo tudo aquilo que é a vontade de Deus, tudo aquilo que são os mandamentos de Deus, o que Ele espera de mim, eu vejo e digo: miserável homem que sou. Eu sou incapaz de viver isso de forma plena e completa. Então, o Evangelho apenas mostra, a lei, ela apenas mostra e revela a minha fraqueza, a minha incapacidade de vivê-la de forma perfeita. A gente costuma dizer que um legalista, aquele que quer ser salvo pela observância de toda a lei, de um monte de regras, ele é apenas uma pessoa que não compreendeu a profundidade da lei. Porque quando você entende o quão profundo, o quão grandiosa é a lei, porque ela está espelhando a santidade de Deus, você vai entender que é impossível você se salvar pela observância dela. Porque ela foi feita para nós entendermos e perceber o quão santo Deus é e o quão separado Ele está de nós. Ou seja, nem eu, nem você, nem ninguém é capaz de se salvar, nem mesmo que fosse na tentativa de obedecer à consciência de forma perfeita. Nós somos incapazes. É isso que a Bíblia vai nos mostrar quando você lê Romanos, por exemplo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Ele vai trazer ênfase total nisso, ok? Então, isso posto, nós temos aqui esse problema que é o pecado da humanidade. Toda a humanidade está perdida e sem capacidade de salvar a si mesmo. E agora, em um ponto, a gente entendendo isso, tendo isso como um ponto pacífico, né? Algo que nós entendemos, ó, isso aqui é verdade. Então, todos pecaram, toda a humanidade
não existe nenhum homem na terra, nenhuma pessoa na face da terra que tenha a capacidade de se salvar, de salvar a si mesmo. Nós estamos perdidos. Se nós entendemos isso, se você chegou comigo até esse ponto aqui, eu preciso ser aqui direto e claro com você para que você entenda bem essa mensagem do Evangelho. Qualquer um que oferecer para você um sistema de salvação que dependa da sua capacidade de cumprir ritos ou de realizar boas obras, essa pessoa está mentindo para você. Concorda comigo? Se nós acabamos de ver aqui que nós somos pecadores, incapazes de cumprir e chegarmos na perfeição exigida por Deus para alcançarmos os céus, para podermos estar com Ele. Porque a gente chegou no ponto comum aqui, olha, é impossível, nós não somos capazes, porque nós estamos manchados pelo pecado, pela natureza caída. Então não somos capazes. Até as nossas melhores obras, elas vêm manchadas muitas vezes de orgulho, né? Eu auxilio alguém, faço bem para alguém, mas logo o meu coração, quando eu vejo, está cheio de orgulho pelo bem que eu fiz. Ou seja, nós estamos manchados pelo pecado. Então, se alguém chegar para você e te apresentar um sistema de salvação, que você vai conseguir salvação por causa das suas obras, por causa de ritos que você vai realizar, essa pessoa está mentindo para você. Porque o que ela está te propondo não tem a ver com as Escrituras Sagradas. E aqui eu quero trazer 2 exemplos para ficar bem claro o entendimento. E, obviamente, eu respeito aqui, né, coloco de forma bem enfática o meu respeito com relação às outras instituições, outras formas de crença. No entanto, é bem diferente eu respeitar esses grupos e eu confrontar o seu ensino, ok? Eu os respeito, respeito a escolha de cada pessoa, respeito o ensino de cada um e o direito de expressão de cada um. No entanto, o meu objetivo aqui com você é explicar para você e mostrar para você de forma bem clara a diferença de pensamento, a diferença de compreensão entre o Evangelho, entre aquilo que a Escritura nos apresenta e aquilo que esses grupos pregam. Por exemplo, quero trazer aqui para você a Igreja Católica. Como é que ela oferece a salvação para as pessoas? Como é que ela explica um modo de ser salvo? A Igreja Católica vai dizer, olha, nós temos aqui os sacramentos, né? É o sistema sacramental, onde a Igreja apresenta para você uma série de rituais que você vai realizando ao longo da sua vida católica, ao longo do seu tempo de caminhada, e ao final da vida, se você ainda não tiver suprido, chegado ao grau suficiente de purificação ao realizar esses sacramentos, ao participar dos ritos da igreja, você ainda vai ter que participar do purgatório. E, para você ter uma ideia, olha só o que se fala, qual é uma definição do purgatório. O purgatório é um processo de purificação ainda após a morte. Aqui já está ferindo aquele princípio inicial que nós falamos, que o homem está destinado a morrer e juízo. Não se fala de um processo de purificação em lugar algum da Bíblia Sagrada. Você pode pegar o Novo Testamento todinho, ler ele, você não vai encontrar esse processo. Mas o purgatório é isso, é um processo de purificação após a morte, necessário para o quê? Para que a alma alcance a santidade perfeita exigida para entrar no céu. Olha só, está se alegando que mesmo após a morte eu posso continuar trabalhando, exercendo minhas obras, para que então eu chegue numa purificação. Ou seja, depende de quem? Depende de você. Depende das tuas realizações, de algo que você vai construir para se tornar então merecedor da salvação. Coisa que as Escrituras
dizem que para nós é impossível, porque nós estamos manchados pelo pecado, somos incapazes de construir nossa salvação e de nos tornarmos merecedores de estarmos juntos de Deus por causa do nosso pecado. Outro grupo, os espíritas, o espiritismo, eles se apoiam na prática das boas obras, para então você ir redimindo o seu espírito e se tornando cada vez alguém de luz maior. Mesma coisa, é o mesmo processo. É você tentando se salvar. É você tentando, por meio de boas obras, salvar o que é impossível. Sabe? Se eu consigo me salvar, querido, se eu sou capaz de me salvar por ritos ou por boas obras, por que que Jesus morreu na cruz? Essa é a grande questão que nós temos que nos fazer. Por que Jesus morreu na cruz? Qual é o significado disso? Por que que ele se entrega, ele se oferece? Ele diz, olha, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Por que que ele faz questão? Por que que Deus manda seu filho para morrer na cruz? Se eu sou capaz de, por minhas boas obras, ser salvo. Por que que Jesus morre na cruz? Por que que ele realiza isso? E ainda manda, ordena que os seus discípulos vão por todo mundo anunciando esse evangelho? Se o índiozinho perdido lá no meio da mata, se ele ficasse na ignorância e vivesse uma vida boa, fazendo bem para todo mundo, de coração sincero, e ele seria salvo. Então, por que Jesus morre? Qual é o sentido? E ainda manda ir lá levar a mensagem. Sabe? Não faz sentido. Por que Jesus morreria se a ignorância fosse um pretexto para a salvação? Ou se a minha capacidade de tentar viver o melhor possível, de acordo com a minha consciência, eu conseguisse também ser salvo, então Jesus não precisaria vir e morrer na cruz. Afinal de contas, então, as pessoas boas, entre aspas, alcançariam salvação por suas boas obras, por seus ritos, por cumprimento de leis. Mas a grande questão, querido, é que nenhum de nós é capaz de ser salvo. Essa é a grande mensagem do Evangelho. E eu quero trazer aqui para você, para a gente concluir, um texto, como a gente está falando em resumo, um texto em Efésios maravilhoso, que resume todo o Evangelho. Efésios capítulo 1, capítulo 2. Lê comigo lá, olha só como é simples aqui quando a gente lê Efésios capítulo 2. Tudo isso que a gente está falando, ele vai trazer. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Paulo está escrevendo para a igreja. Então ele está falando para as pessoas que agora já estavam salvas em Cristo Jesus. Então ele está falando da condição deles antes. E ele diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Ou seja, todo mundo, mesmo aquela pessoa que você vê e você vê que ele é um bom pai de família, que ele é fiel à sua esposa, ele faz seu trabalho, paga seus impostos, faz tudo direitinho. No entanto, a carne dele é caída, a natureza dele é pecaminosa e ele é incapaz de ser perfeito ao ponto de merecer estar com Deus nos céus, entende? Isso porque ele está falando de todos, não está abrindo exceção. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então, mesmo aquela pessoa que você às vezes olha e diz, nossa, que pessoa exemplar, que pessoa que pratica tanta filantropia e faz tanto bem. Não importa, querido, o que a Bíblia afirma é que todos, por causa da sua natureza caída, pecaminosa, são merecedores, veja que palavra forte, merecedores da ira de Deus. E aqui a gente tem aquela chave, né? Aquilo que a gente chama na teologia de dobradiça, aonde tudo muda. Nós vimos até agora
o homem é pecador, o homem não tem condição de se salvar. E a ênfase, de fato, tem que ser muito forte nisso, para que o homem, de fato, entenda e dê esse grito dizendo: Senhor, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Isso, o evangelho tem que ser pregado dessa forma e gerar no seu coração uma necessidade de um Salvador. Você tem que dizer: quem vai me salvar? Ansiar pelo Salvador. A mensagem de João Batista dizendo: arrependei-vos. Jesus pregando: arrependei-vos. Arrepender-se do quê, querido? Por que Jesus falaria arrependei-vos se existisse alguém que fosse capaz de se curar a si mesmo? Por que Jesus diz ele veio para os doentes? Então, se alguém recebe essa mensagem, tem que se entender doente, tem que se perceber necessitado. E aí a gente chega no versículo 4, que é esse momento da virada, aonde a palavra diz: todavia, mesmo que vocês todos estavam perdidos em delitos, em pecados, mortos, como num rio, né? Onde todos estavam mortos e condenados à morte eterna. Mas a palavra vai dizer: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Presta atenção aqui, querido. Olha esse texto aqui. Ele que nos deu vida. Não é o cristão que se deu vida, não é o cristão. Veja que ele não está falando de nenhum ato por parte do cristão. E o cristão foi lá e ele decidiu viver de forma altruísta e decidiu cumprir isso. Não, presta atenção aqui. Olha só, quem que nos deu vida? Deu-nos vida com Cristo. Foi Deus. Pelo seu grande amor com que nos amou, Ele que nos dá vida. E olha só, quando ainda estávamos mortos em transgressões, percebe? Eu e você não tínhamos capacidade de fazer nada, de realizar nada, porque estávamos ainda mortos. Mas a palavra diz que Ele nos ama. É Ele quem nos dá vida, é Ele quem nos chama. E aí ele diz: pela graça vocês são salvos. Isso que é compreender a graça, isso que é compreender a graça de Deus, de que não há merecimento algum, de que não há capacidade nenhuma em mim e em você. É apenas graça. A salvação é totalmente pela graça. Veja como está claro aqui. E aí ele vai dizer no versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça. Ou seja, por que tem que ser assim? Porque quem tem que ser glorificado é Deus. Todo homem é pecador e é Deus quem nos salva, é Deus que nos alcança. E aí ele fala, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. E no versículo 8 ele diz, pois vocês são salvos pela graça. Por meio do quê? Por meio da fé. E isto não vem de vocês. Não vem de vocês. Presta atenção nessa frase. Não vem de vocês, querido. Não tente se salvar com boas obras. Não tente se salvar com ritos. Não tente se salvar através de nada, porque isso não vem de vocês. A salvação é um dom de Deus. Ele vai dizer, versículo 9, não por obras. Por que não por obras? Para que ninguém se glorie. Você imagina se a gente chegasse lá no céu e aquele índiozinho que não foi alcançado, e a gente pensa, não, se ele viveu certinho, Deus vai permitir que ele seja salvo, mesmo que ele não creu em Jesus Cristo. Mas ele chegaria lá por causa dos seus méritos. Não faria sentido, ninguém é salvo por méritos. A Bíblia está dizendo, olha, não por obras, para que ninguém se glorie. Naquele dia, todos que estiverem salvos nos céus estarão lá unicamente, exclusivamente pelos méritos de Cristo, por causa dos méritos e da obra de Cristo. Não haverá ninguém nos céus, querido, tenha certeza disso, que possa bater no peito e dizer, eu estou aqui porque eu cumpri tais ritos. Eu estou aqui porque eu vivi direitinho. Ninguém. Todos estarão lá por causa dos méritos de Cristo. Veja como o texto garante, não é por obra, para que ninguém se glorie. Veja como o texto é simples. Veja como a palavra de Deus é perfeita e maravilhosa.
Querido, eu não quero me estender porque eu quero só te apresentar essa base do Evangelho, essa essência do Evangelho, para que você entenda que nós não somos salvos por obras. Quero finalizar com você lendo Romanos capítulo 1, versículo 16. Olha o que Paulo vai dizer. Eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus. Veja só, o Evangelho não é o meu poder. Não fala daquilo que eu tenho capacidade de realizar. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Versículo 17. Porque no Evangelho é revelado o quê? O que o Evangelho nos traz? O que o Evangelho nos mostra? Ele nos mostra a justiça de Deus. Essa é uma palavrinha que você precisa aprender, você precisa compreender. O Evangelho nos mostra, nos revela a justiça de Deus. O que é essa justiça de Deus? É aquilo que Deus providenciou para mim e para você na cruz. Lembra que nós falamos que eu e você somos incapazes de nos salvar e essa era a péssima notícia? A excelente notícia é que Deus providenciou uma justiça para nós. E o Evangelho, ele revela essa justiça. O Evangelho é isso, é Deus mostrando a sua justiça por nós. É Ele preparando durante toda a história a vinda de Cristo, a chegada do Messias, aquele que seria perfeito, o Deus encarnado que viria, que cumpriria essa lei. Lembra que nós falamos uma lei impossível de ser cumprida? Que eu e você somos incapazes, uma lei que só mostra quão pecadores nós somos. Jesus cumpre essa lei de forma perfeita. Ele diz, eu não vim abolir a lei. Mateus 7. Ele fala, eu vim cumpri-la. Esse Jesus, ele cumpre a lei de forma perfeita. Lá na cruz, ele morre, cumprindo toda a lei. E por isso, quando ele morre, a morte não pôde detê-lo. Por quê? A morte nos prende, nos segura por causa do pecado, mas ela não encontrou nada em Cristo em que pudesse se agarrar, porque Jesus era perfeito, viveu a lei, cumpriu a lei de forma perfeita. A lei de Deus, a lei verdadeira de Deus, ele cumpriu ela perfeitamente. Ele foi essa justiça que Deus ofereceu para mim e para você. Jesus morrendo na cruz, derramando seu sangue, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas eu preciso ter fé não em mim, fé não na minha capacidade de fazer coisas boas, mas fé no que ele fez, fé na obra dele. Eu preciso ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, compreender essa obra, compreender aquilo que ele realizou e assim ter em meu coração a fé gerada, que vai ser essa fé que me salva. E ela diz aqui, olha, no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça, olha que bonito, que do princípio ao fim é pela fé. Não é que eu me converto e depois eu preciso começar a realizar ritos para que lá no final eu ainda alcance a salvação. Não, ela do princípio até o fim, a minha salvação é pela fé. A salvação não se aprimora, a salvação ela é uma vez por todas. Assim que eu recebo a Cristo, eu creio na obra dele, a justiça de Deus, essa obra, isso que Cristo fez me é imputado, é colocado sobre mim como justiça. É colocado sobre mim como a verdade de Deus e agora Deus não olha mais para mim, pecador miserável, mas ele vê em mim aquilo que Cristo realizou. E agora nós nos achegamos diante dele de forma como Efésios, como Colossenses vai dizer, santos e inculpáveis. Nós nos apresentamos diante dele de forma perfeita, justificados por causa da obra de Cristo. E eu finalizo dizendo, talvez com essa ênfase de que é só pela graça, que é só pela fé, surgiu uma pergunta no seu coração. E essa pergunta deve surgir. O evangelho deve ser pregado de tal forma que essa pergunta surja. Assim como lá na carta aos Romanos, se você for ler, quando Paulo vai falando sobre essa salvação só pela fé, que é só a graça, lá no capítulo 6 de Romanos, Paulo vai falar, vai usar o argumento daqueles que começam a questionar, ora, se a salvação então é pela fé,
e é só pela graça, então vamos pecar, vamos continuar vivendo de qualquer maneira para que essa graça cada vez mais aumente. E aí Paulo vai dizer, olha, de maneira nenhuma. Porque aquele que crê em Cristo, que Cristo morreu por você, você está, quando você crê de forma genuína, é a fé verdadeira, você está morrendo com Cristo. E depois disso, aquele que morreu com Cristo, ele agora vai viver para Cristo. Vai viver para viver e fazer a vontade de Deus. Veja, lembra de Efésios que a gente estava lendo? Efésios capítulo 2, a gente parou no 9. E veja o que o versículo 10 diz. Quando ele diz que não é por obras, eu não posso acrescentar nada, é tudo pela graça, mas o 10 ele diz, porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Olha que lindo, esse é o Evangelho. Querido, eu e você não somos salvos pelas boas obras, pela prática de ritos, mas eu e você somos salvos para as boas obras, para frutificar, para vivermos em comunhão com os santos, para anunciarmos o Evangelho, mas nenhuma dessas coisas são responsáveis para gerar em nós salvação. Todas elas são fruto de um coração grato, de um coração que entendeu aquilo que Deus fez por mim. Então agora eu vivo em gratidão. Eu amo muito a forma que Paulo fala. Eu vivo agora constrangido, porque eu sei que um morreu por todo, logo todos morreram. Por isso agora o amor de Cristo, esse amor de quem se entregou na cruz por mim, me constrange a viver uma vida devotada a Ele, para o seu reino, para que o seu nome seja santificado e glorificado. Mas em momento algum isso, o que eu vivo na igreja, o que eu vivo na comunidade, as boas obras que eu faço, em momento algum, nada disso que eu faço, eu penso que isso vai me justificar ou vai me salvar, porque a salvação, a justificação é exclusivamente obra de Deus em Cristo Jesus. Eu não posso confundir isso. E a santificação é algo que vem depois. A santificação é algo que vem em consequência dessa justificação, que vem como gratidão desse novo homem, dessa nova vida que é gerada em nós. Querido, espero que você tenha entendido. Nós temos no canal aqui um estudo, se você entra lá em playlist, eu tenho uma playlist chamada As Bases do Evangelho, um estudo muito precioso, onde a gente vai falar desses 3 itens de forma mais demorada, com mais textos. Nós vamos falar do pecado, falar da justificação e do processo de santificação. Então, se você tem interesse de conhecer um pouco mais, de aprender um pouco mais, não deixa de ir lá, de fazer esse estudo, que eu tenho certeza que você vai crescer no conhecimento da palavra de Deus, que a fé vai sendo gerada no seu coração, para que você então seja justificado pela fé em Cristo Jesus e unicamente pela fé em Cristo Jesus. Que essa seja a esperança que esteja em nossos corações. A nossa única glória esteja na cruz de Cristo, na obra de Deus em Cristo Jesus para nos salvar. Que nós possamos entender isso, que não é por obras, que é apenas pela fé em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Não deixa de curtir, de compartilhar esse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, não deixa de inscrever, isso ajuda bastante o canal a crescer e a levarmos adiante essa mensagem poderosa do Evangelho. Amém? Que o Senhor te abençoe. Até mais.